gente, conforme eu havia prometido no vídeo anterior, quero abordar o tema das eleições presidenciais sob o ponto de vista das duas ideologias que estão em conflito agora. A gente se acostumou a falar de esquerda e direita nesses últimos anos como se isso fosse uma coisa assim bem esclarecida. Na verdade, não é. A maioria das pessoas não sabe o que isso significa, especialmente se a gente desconecta os dois candidatos que a gente tem agora desses conceitos. A esquerda defende uma série de valores e princípios que são diametralmente opostos aos valores e princípios da direita, e conhecer os valores de cada um vai ajudar você a tomar uma decisão que precisa. É importante lembrar que Lula não é a esquerda e Bolsonaro não é a direita. Eles se posicionam mais de um lado e mais do outro, mas Lula não é igual à esquerda e Bolsonaro não é igual à direita. A nossa política criou esses dois personagens que representam duas bandeiras, uma bandeira de direita e uma bandeira de esquerda, mas essas ideologias vão muito mais além deles. Quando eles morrerem, quando eles acabarem, as ideologias continuarão existindo e as consequências desses pensamentos de direita e de esquerda, de conservador e de progressista, vai continuar existindo também. Quando eu estou dizendo isso, eu quero que você pense comigo que esquerda e direita são ideologias que vão mais além da nossa própria geração e muito mais além desses dois personagens que a gente tem agora em disputa. O fato da gente ter Lula e Bolsonaro em oposição um ao outro é que estes dois trazem um conflito e um confronto de personalidades muito importantes, né? O temperamento, o modo de ser, o jeitinho pessoal, a carinha simpática ou não de cada um deles vai agradar a uns e vai desagradar a alguns outros, né? Já houve tempo em que o brasileiro votava no mais ajeitadinho, no mais arrumadinho, no mais bonitinho. Eu acho que não é esse o seu caso e espero que não seja esse o caso do nosso país agora. Os dois têm personalidade forte, né? E são os dois muito resilientes, para não dizer teimosos, né? São fortes nas palavras, em alguns momentos os dois são mal educados, fazem piadas pouco diplomáticas, eles são mandões, em alguns momentos agressivos, e talvez no sentido mais fisiológico do termo, eles são verdadeiros políticos, né? Na minha opinião pessoal, nenhum dos dois é exatamente um estadista no estilo Rui Barbosa de ser, né? Agora, o que está em jogo nas nossas eleições não é exatamente a personalidade de duas pessoas. E a gente precisa pensar nisso, mas são as suas ideologias, o que cada um deles pensa. Porque, preste atenção, as ideias têm consequências. E as ideologias destroem ou constroem uma nação. Elas semeiam novas maneiras de ser, elas apontam para um determinado futuro, um futuro que você quer ou um futuro que você não quer, dependendo das ideias que você colocar lá agora. Por isso, aquele que vai vencer as eleições não vai estar lá de bonitinho para enfeitar o Brasil. Ele vai estar lá representando uma ideia, uma ideologia. E preste muita atenção, ele vai estar aplicando esses conceitos e os seus valores a todas as políticas de governo dele. Inclusive, algumas dessas políticas de governo podem ser transformadas em políticas de Estado, ou seja, políticas permanentes. Então, o que você e eu devemos procurar em um e no outro? O que você e eu devemos buscar em cada um deles? Será que o que eles defendem é realmente aquilo que eu acredito? Será que o que eles defendem é realmente o que você acredita? Será que você já fez isso? Ou você está embarcando na opinião de algumas outras pessoas, ou num historial, ou numa conversa mole de alguém? Mas antes de falar disso, eu preciso mencionar dois elementos importantes que talvez possam ajudar você a tomar as suas decisões. Em primeiro lugar, acredite quando eu falo que você não está recebendo todas as informações que deveria ou poderia receber. Algumas informações, alguns canais de informação, de comunicação, jornalistas, blogueiros, eles estão sendo censurados no Brasil. Está sendo cortada a sua liberdade de expressar e de contar e de falar, inclusive verdades. É impressionante como que os nossos tribunais autoritariamente tomaram o direito de decidir o que você pode e o que você não pode ver. Na semana passada, um juiz chegou ao ponto de dizer que o povo não está capacitado para discernir entre notícias adequadas e inadequadas, ainda que sejam verdadeiras. Uau, isso é uma loucura! Como se você e eu fôssemos ignorantes
E eles são os nossos tutores, eles dizem o que a gente pode ou não pode saber. Aliás, tem um outro ministro do STF, que há algum tempo atrás, disse que eles são os editores do Brasil. Então, por favor, não se julgue autossuficiente nesse caso. Não tenha como base das suas decisões as informações que são permitidas para você, porque alguém está tentando manipular você e a mim. Então estuda, leia, busca conhecer, pergunte, acesse site, fale com os mais velhos, busca informação em outras fontes e não fica apegado ao que você gostava de antes. Veja, quem sabe você pode mudar a sua cabeça. Acredite quando eu lhe digo que a televisão não está dizendo toda a verdade para você, né? Eles têm segundas intenções, eles precisam de recursos para existir, para pagar os seus altos salários. Eles têm jornalistas profissionais e tal, que custam muito dinheiro. E com pouquíssimas exceções, as grandes redes de comunicação, elas vão comunicar aquilo que uma determinada ideologia quer para poder garantir os recursos que elas precisam para poder continuar mantendo o seu trabalho, o seu comércio de informação conforme eles precisam, né? Agora, outra coisa que eu preciso te dizer, em segundo lugar, é que a disputa presidencial no Brasil é entre um político que não tem nenhuma condenação de corrupção, pelo menos até agora, e outro que não só esteve preso, como foi ajudado a sair da cadeia por um sistema apodrecido, que não declarou inocente, apenas postergou, adiou aquilo que para mim é inevitável, que é a sua condenação. Então, por favor, entenda, veja só isso. Eu não sou defensor de pessoas e não estou dizendo que é impossível que Bolsonaro erre ou se corrompa. Na verdade, se isso for demonstrado, ele precisa ser verdadeiramente investigado, precisa ser julgado, precisa ser punido e pagar pelos seus erros. Mas os fatos estão aí. Se você quiser colocar a cabeça no buraco como um avestruz e não ver nada da realidade, a escolha é sua. Agora, eu acho que isso não é muito inteligente de se fazer. São dezenas de delações, prisões, são inúmeras fotos, vídeos, documentos, são amigos íntimos descrevendo os fatos, mais de 200 delações, são bilhões de reais devolvidos por empresas, por pessoas que reconheceram a roubalheira toda. Então, não se faça de sonso, por favor. Votar em quem literalmente assaltou as empresas públicas e distribuiu dinheiro para comparsas não é lógico, não é racional. E você vai entregar de novo o governo nas mãos de uma pessoa assim. Bom, preciso deixar algo bem claro para você. Se o condenado fosse o Bolsonaro, se o ladrão fosse o presidente Bolsonaro, se a história do roubo ao Brasil tivesse sido com Bolsonaro, eu estaria me levantando contra Bolsonaro também, porque estaria errado. Então eu acho que estou me levantando contra o erro, creio, né? Se o filho dele precisa prestar contas, ou os filhos, se tem que ser julgado, ele tem que ser julgado, tem que ser investigado, condenado. Se tem mais patrimônio do que a renda permite, se tem desvios, propinas, suborno, eles têm que ser julgados como eu e você e qualquer um outro. Ou seja, eu não estou defendendo uma pessoa e acusando outra. Eu estou diante dos fatos e dizendo para você que, por favor, não seja displicente ao fazer esse juízo. Então, eu termino aqui os 2 pontos iniciais, né? Você, primeiro, não está sendo informado como deveria e, no meu ponto de vista, toda e qualquer bandidagem, venha de quem venha, deve ser condenada, certo? Bom, então vamos então às diferentes ideologias. E eu já te adianto que eu não estou dando uma aula, tá? Eu aqui estou defendendo uma posição, ou apresentando, quem sabe, a minha posição. E eu acredito que a Bíblia é a base dos nossos valores, né? E dos nossos valores conservadores. E eu também sei, e não só creio, mas sei que os valores progressistas não só são contrários à palavra de Deus, mas que também querem destruir toda e qualquer moralidade que tenha como base os absolutos cristãos. É só você ler a literatura progressista e você vai ter essa informação, tá bom? Por isso são fatos. A esquerda é também chamada de socialista, comunista ou mais conhecido dos nossos dias como o pensamento progressista. E do outro lado, a direita, muitas vezes chamada de capitalista, liberalista ou liberal e também de conservadora. Enquanto a esquerda quer avançar rompendo alguns dogmas, tabus, tradições, religiões, costumes ou questionando a biologia, como, por exemplo, no que diz respeito ao sexo biológico,
Por exemplo, a direita quer conservar valores e princípios que formaram a nossa civilização e nos permitem, tem nos permitido o desenvolvimento humano, social, tecnológico que a gente tem hoje. Sim, eu falo isso porque não foram as ideias de esquerda que não deram certo em nenhum lugar, que nos trouxeram a um momento civilizatório, embora tenhamos crises. Não foram essas ideias de esquerda que trabalharam a nossa civilização e construíram como a gente vê hoje, mas foram as ideias e pensamentos conservadores que nos conduziram até aqui. Então preste atenção. Sendo assim, vejamos alguns pontos opostos das duas posições, progressista e conservadora. Eu vou falar de extremos, beleza? Então, é claro que entre uma posição extrema e outra posição extrema, existem pelo menos 50 tons de cinza. Ou seja, em alguns pontos existe a possibilidade de diálogo, de entendimento, de consenso. Entretanto, em alguns outros valores, as diferenças serão impossíveis de se negociar. E eu queria que você prestasse atenção nessas questões. A gente tem que começar por algum lado, então vamos lá, tá bom? Quem sabe um dos lados mais espinhosos aí. A esquerda defende a normalização do ensino da ideologia de gênero nas escolas, colégios, universidades, dizendo que menino não nasce menino e menina não nasce menina. É verdade isso que eu estou te dizendo, que ela defende isso. Eles dizem que o gênero é uma construção social. Mas por que eles dizem isso? Porque um dos focos mais importantes dessa ideologia é a destruição da família no modelo bíblico, que é apelidado por eles erradamente de modelo patriarcal. Se você é cristão, não use essa expressão, porque a Bíblia não é um modelo patriarcal de família, é um modelo bíblico de família. Os conservadores, por outro lado, nós defendemos que a sexualidade é definida pela vontade do Senhor através do sexo biológico. Menino nasce menino, menina nasce menina, e qualquer alteração a esse padrão biológico é um resultado de alguma intervenção externa, talvez traumática na vida, na história, na construção da identidade pessoal, que de algum modo contribui para uma escolha distinta daquilo que a biologia aponta. E tem o direito de fazer isso, tá? A gente defende esse direito. O progressismo acredita que a vida humana tem um valor utilitário, e por isso aquilo que não se encaixa no que eu quero ou no modelo que eu preciso, então eu posso abortar ou eu posso praticar a eutanásia. Por outro lado, os conservadores acreditam que a vida humana tem um valor intrínseco, que a própria natureza nos dá por causa do nascimento, inato. E que o simples fato de você existir já dá um sentido e um significado para a nossa própria vida. Então, os conservadores dizem não ao aborto, dizem não à eutanásia, e é uma posição firme. Os progressistas acreditam que toda a vida humana pertence ao Estado, é propriedade do Estado. Débora Duprat disse que os seus filhos são do Estado, né? Na verdade, esse é um pensamento muito comum. Aqui você vê isso na Europa o tempo todo. Então é o Estado que tem que educá-los como achar melhor, que tem que cuidar deles. É claro, você que tem que pagar as contas deles, né? Para os mais pobres, o Estado dá algum subsídio para a manutenção dos filhos e assim, quem sabe mais tarde, o Estado vai poder se apropriar daquilo que lhe pertence, né? Os filhos do Estado que você abrigou em sua casa. Já os conservadores acreditam que os filhos pertencem a Deus, ao Senhor, e são educados pela família, e que o Estado não deve se meter nas questões familiares. Que os pais, mediante o trabalho honesto, produtivo, são eles que devem sustentar seus filhos e prover para suas famílias. Esse é um posicionamento muito claro, né? Os progressistas acham que um Estado grande, com muitos funcionários, com muitos programas de governo, ajuda a trazer prosperidade para a nação. Para os progressistas, o Estado deve investir em empresas estatais, deve intervir na economia, na situação do câmbio, deve administrar taxas de juro, deve dar casa, comida, trabalho, estudo, prover tudo o que uma pessoa precisa para viver e intervir aí na vida das pessoas. Dois problemas com o Estado grande, né? Ele custa caro, o que significa mais impostos, e na Europa isso é muito real,
Um Estado provedor, e o segundo problema é que um Estado provedor é um Estado interventor. Ele tem o direito de se meter em suas relações de trabalho, suas relações familiares, sua liberdade de ir e vir, de falar, de se expressar, de comprar, de vender. Tem o direito de intervir nas suas relações comerciais, controlar inclusive os preços que você dá aos seus próprios produtos. Então, o Estado grande é interventor também. Os conservadores acreditam que o Estado tem funções básicas, como defender a nação, por exemplo, de ataques internos ou externos, de garantir os direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a propriedade. O Estado tem a responsabilidade de prover recursos para que as relações entre as pessoas seja a mais justa possível. Por isso, não é o Estado que faz a nação prosperar, mas sim os cidadãos que trabalham livremente, que produzem livremente através de seus talentos, de suas empresas, de seus empreendimentos. Então, pelo contrário, um Estado grande seria, e esse seria o ponto 3, né? O Estado grande é uma fonte de corrupção e dominação, como a gente viu acontecer com a Petrobras aí no Brasil, com os Correios, as grandes obras de engenharia, etc., né? Os progressistas acham que a igualdade de renda entre os seres humanos deve ser total. Por isso, eles querem tirar dinheiro de quem tem mais de quem produz e dar aos que não têm e que não produzem. Como compensação, eles fazem isso através de impostos altos sobre aqueles que mais produzem e os que mais trabalham. Transferência de renda se chama esse tipo de programa. Os conservadores acreditam que a gente precisa de igualdade de oportunidades e não igualdade de renda. Por isso, a gente trabalha para que todos possam ter a oportunidade de avançar, conforme suas características pessoais, seus dons, seus talentos, a sua determinação pessoal, a sua própria capacitação, etc. E a sua disposição e motivação. Ao mesmo tempo que a gente trabalha para abrir novas oportunidades de desenvolvimento pessoal a partir do lugar de onde o indivíduo está. Então, cada um pode crescer a partir de onde está. Tanto a direita como a esquerda acreditam que se deve combater a pobreza. Isso é bem legal, isso é joia. Mas os progressistas acreditam que a pobreza existe por causa de outra pessoa que te oprime e te rouba. Já os conservadores acham que a pobreza existe porque é causada por uma maneira de pensar diferente e que por isso as pessoas podem enriquecer se mudarem a sua maneira de pensar, sua atitude, sua postura, sua disposição. Então, por pensar assim, os progressistas acham que existe uma exploração histórica de uns sobre os outros e por isso eles querem resolver a pobreza tirando de uns, que são os opressores, e dando aos outros, que são os oprimidos, né? Por outro lado, os conservadores, especialmente os cristãos convictos, a gente sabe que a pobreza precisa ser levada a sério, a gente não brinca com isso. A gente trabalha nisso, a igreja, o tempo inteiro. E por isso que, historicamente, a igreja cristã é a maior contribuinte na assistência aos necessitados e às necessidades, na provisão de recursos para os menos favorecidos. A gente funda escolas, hospitais, clínicas, associações, organizações não governamentais. A gente viaja para tudo quanto é país para servir as pessoas em sua pobreza. Na opinião dos conservadores, cuidar dos pobres é um assunto para famílias e para a igreja, e a opinião desses é que deveriam orientar as políticas públicas, e não apenas o Estado interferir, aumentando taxas e impostos para o Estado fazer as coisas acontecerem. Lembrando que o Estado não ama você, né? Os progressistas, a esquerda, acredita que bandidos são vítimas da sociedade opressora, né? Da falta de oportunidades, por questões de racismo, de pobreza, então o cara se mete na bandidagem. Já por outro lado, os conservadores, a direita, acredita que os bandidos o ladrão é resultado daquilo que eles escolheram ser, uma vez que tem muita gente que é pobre, que é honesta e é trabalhadora, né? Não é a pobreza que faz de você um bandido, mas as suas escolhas. Os progressistas acreditam que o mercado deve ser controlado pelo governo, né? Com tabelamento de preços, com manipulação dos juros, com controle do câmbio. Por outro lado, os conservadores acham que o mercado deve ser livre e que é nessa liberdade que a gente vai alcançar a prosperidade de todos. Uma vez que é o mercado que tem suas leis de existência e essas leis
promovem e dão liberdade para que todos possam usufruir dos seus benefícios. Então, cada um pode produzir o que quiser, colocar no mercado, vender e enriquecer. Agora, como resultado disso, e por causa do capitalismo e da liberdade econômica, é que a gente tem um mundo hoje, um mundo menos pobre de toda a história da humanidade. Presta atenção, eu não estou falando que o capitalismo está livre de distorções cruéis, inclusive algumas delas, e muito egoístas. O que eu estou apontando é que foram políticas de livre iniciativa, de liberdade econômica e de desenvolvimento do capital, de acúmulo de capital, que estão produzindo as riquezas que o mundo hoje está usufruindo. Ainda existe muito o que fazer, vale? Eu acho que isso está muito certo, né? Muito claro, especialmente naquilo que respeita à distribuição de alimento no mundo. Mas a gente hoje está muito melhor do que 50 anos atrás, por exemplo. Em toda a história, a gente teve ditadores, né, que tentaram dominar seus países, e alguns até mesmo o mundo, né, alguns mais megalomaníacos. Alguns, inclusive, se aliaram à igreja e assim eles acabaram sendo definidos como conservadores. Mas, na verdade, eles eram, sim, como todo ditador, egoísta e ambicioso, né? Por isso, muita gente foi morta por discordar de leis e da falta da liberdade. Agora, a gente precisa lembrar da história. As ditaduras socialistas e comunistas, que pela própria natureza do comunismo e do socialismo são impositivos, intervencionistas, essas ditaduras foram as que mais mataram e que continuam matando no mundo inteiro. Gente, mais de 70 milhões de pessoas foi morto pelo comunismo na China, mais de 20 milhões na Rússia, mais de 5 milhões no Camboja, debaixo da autoridade de Pol Pot, milhares em Cuba, muitos continuam sendo mortos ainda em alguns desses países, como na Coreia do Norte e na China, ou até nos países africanos. Por falar nisso, as ditaduras comunistas na África foram tão mortais quanto, e muito mais cruéis talvez, do que na própria Europa. A ideologia da esquerda, por não acreditar em verdades absolutas, não pode acreditar em Deus e nos valores das Escrituras. Por isso o comunismo é perseguidor constante dos cristãos, porque os cristãos têm valores absolutos. Gente, meu apanhado é muito geral. O que eu queria é que você visse, afinal de contas, que um pensamento socialista, progressista, não é compatível com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Eu tenho visto muitos cristãos que amam a Jesus e são convertidos em seus corações, mas que a sua mente continua pagã, dominada por preconceitos ou por preceitos que vão determinar suas ações e que são preceitos e conceitos contrários às verdades do Senhor. A gente precisa de coerência quando a gente vai votar e quando a gente vai escolher um candidato. Será que as ideias da esquerda são mesmo as ideias que um cristão deveria defender? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Eu, pessoalmente, acredito que não. Se você quiser saber um pouco mais, aqui vai um pouquinho de propaganda, talvez você possa fazer o curso que eu ministro, que está na plataforma da orvalho.com. O curso se chama Cosmovisão Bíblica e a Construção da Sociedade. O link eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, porque se te interessar você pode ir lá e fazer esse curso. Agora, é melhor sair da discussão se o Jair é melhor que o Lula e vamos olhar para depois deles. Vamos olhar com sabedoria, com discernimento, para construir um mundo melhor para os nossos filhos, sem xingamento de Lula, sem xingamento de Bolsonaro. Vamos aos fatos. Aliás, essa é uma diferença também. Veja, a esquerda pensa no aqui e agora, de verdade, em saciar necessidades imediatas, problemas imediatos. E por isso, as políticas sociais da esquerda são tão danosas a longo prazo. Por outro lado, os conservadores se pecam por não pensar tanto no agora e na emergência, pensam a longo prazo, multigeracionalmente. Ou seja, pode ser que eu não receba os lucros da minha luta agora, mas eu penso nos meus filhos e nos meus netos que usufruirão de um mundo melhor. Por isso que os progressistas eles são mais revolucionários e os conservadores são mais transformacionais, um processo mais lento. No dia 30, eu pessoalmente quero ver o presidente Jair Bolsonaro eleito para mais um mandato, porque eu acredito que ele representa melhor, talvez não na totalidade, muito da visão de mundo que eu acabo de defender, que é a visão conservadora. Obrigado mesmo de verdade por me ouvir e por me respeitar. Na verdade, eu sinto muito que algumas pessoas que se apresentam como cristãos tenham se posicionado de uma maneira tão agressiva ao meu último vídeo.
Alguns questionam minha fé. Não acho isso justo, cara. Questionam minha honestidade, as minhas intenções. Eu não quero ofender ninguém, eu apenas mostro o que realmente penso, creio, tento mostrar os fatos como eles são. E não acho que isso deveria ser motivo para você se sentir tão ofendido, né? De verdade, eu espero servir você com esse vídeo. E se você não gosta do que eu digo, haja como um cristão e me respeite assim como eu respeito você, tá bom? Muito obrigado e um forte abraço para você. Quem sabe a gente se vê num próximo vídeo.